Olá, voltamos com mais uma edição do Com a Palavra, o seu momento, né? Aqui o seu fórum de debates políticos, em que a gente sempre tem um convidado aqui, em que a gente sempre gosta de frisar. Por respeito a você, nosso querido, nossa querida webnauta, a gente prima muito, sem desmerecer todas as outras pessoas, a gente prima muito pelo padrão, né? Estamos conseguindo manter a muito custo, muita dificuldade, o padrão dos entrevistados, sobretudo, que trazem informações, trazem debate, trazem o seu ponto de vista, sempre enaltecendo aí, de início, o mundo político de Alagoas, de uma forma geral. E a convidada de hoje, uma convidada, temos mais o prazer de ter aqui uma convidada, e, aliás, voltando, retornando ao programa. E olha que deixa eu dizer, convites não faltaram, viu? Mas, e finalmente, temos aqui um debate muito elevado, inclusive pela própria parlamentar que é. Estou me referindo à deputada pelo segundo mandato, até então no MDB e agora no PSDB, deputada estadual Jó Pereira. Deputada, bem-vinda. Obrigada, Felipe. Obrigada mais uma vez por estar usando um espaço importante de informação, de debate de ideias, que vem sendo esse espaço em respeito a você, em respeito às pessoas que nos assistem. Os convites, como você disse, foram muitos sim, mas nós estamos aqui sempre à disposição sua, das pessoas que nos assistem, para atender esse convite e fazer um diálogo importante, principalmente nesse momento agora. E a propósito, já considerando, com todo respeito, alguém da casa, não foi cobrança não, viu? Foi e não foi, porque a gente sabe que os parlamentares têm uma agenda, né? Os políticos, de uma forma geral, têm uma agenda cheia, repleta, tem a conjuntura política que às vezes você pode, não pode falar, mas é mais pelo prazer de tê-la aqui. Sempre foi por isso aí o questionamento. E aí a gente começa efetivamente o debate, né, os questionamentos sobre, antes do momento, né, que a gente vive de agora, que é essa escolha, sai, não sai, escolha do governador Tampão, que vai completar aí a gestão do ex-governador, do agora ex-governador Renan Filho, em que com certeza a deputada Jó Pereira tem muito a contribuir em termos de informações para a gente. Uma outra questão que já vem de há algum tempo, que envolve a deputada Jó Pereira enquanto política. Desde o ano passado que a gente vê aquela questão, formação de chapa, tem grupos políticos, divisão com vistas à eleição. E uma situação que a gente via muito era o seguinte, com todo respeito, mais uma vez, fazendo uma analogia, a gente tem aquela situação do dito popular, que o genro que toda sogra gostaria de ter, a nora que todo sogro gostaria de ter. Por que eu me refiro a isso? Que muita gente colocava na formação de chapas o nome, obrigatoriamente, de vice seria Jó Pereira, que era a vice que todos gostariam de ter, né? Por todos os aspectos. Alguém de nome consolidado, alguém articulada, uma mulher, mas está assim ou já evoluiu essa conjuntura? A conjuntura e aí é importante dizer, Felipe, para as pessoas que nos assistem, que a gente faz esse debate de ideias, né? Que nós estamos falando de uma eleição, um ano atípico, né? Onde nós tivemos uma vacância do cargo de governo, a entrada de um governador interino, que é o governador Clever, que hoje exerce o cargo. Vamos ter uma eleição indireta na Assembleia Legislativa, espero que em breve tenhamos essa eleição, mas também vamos ter uma eleição direta em outubro, e essa sim as pessoas vão ter a oportunidade de escolher, e é sobre essa que nós estamos falando aqui, né, que você me pergunta dessa condição de vice, a eleição que as pessoas vão ter a oportunidade de escolher quem vai governar Alagoas, né? E aí, dentro desse contexto, eu estive aqui conversando com você, estive falando muito com as pessoas de Alagoas,
que, num contexto de majoritária, de candidato a governo, ninguém é candidato de si mesmo, nem é candidato isolado. Você precisa compor em um grupo político consolidado. E, nesse sentido, eu hoje tenho a grata satisfação e a alegria de estar compondo, junto com o hoje senador Rodrigo Cunha, um projeto para o governo do Estado de Alagoas. Nós estamos caminhando nesse sentido, uma pré-candidatura de governador e vice-governador, que consolida-se através das convenções partidárias. Pré-candidaturas são desejos, são vontades postas dentro dos partidos, colocadas para as pessoas de Alagoas, mas que precisam ainda ser validadas dentro desse processo partidário. Então, aqui fica registrar minha alegria de, junto com o senador Rodrigo, estar próximo do prefeito da capital, de Maceió, o prefeito JHC, que também faz parte desse grupo político, do ex-governador Ronaldo Lessa, do deputado federal Pedro Vilela, do apoio do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Então, é um grupo que se forma em torno de uma candidatura que eu entendo, e aí vai a minha observação, que eu entendo que tenho esperança nesse projeto, Felipe, de ver em Alagoas muito do que eu defendo na Assembleia Legislativa. Essa esperança me faz estar contribuindo e colaborando nessa caminhada junto com o senador Rodrigo Cunha. Mas seria nessa, já estaria definido ou encaminhado ou pelo menos alinhavado nessa condição aí, volto a reiterar, alguém com o nome consolidado, alguém articulada. Eu estou dizendo isso, não são elogios próprios de Felipe Farias, não, foram coisas que a gente ouve e apura também. Alguém na condição feminina, que é um fator político, o do politicamente correto, de ter uma mulher na chapa, ter o voto feminino, o apelo do voto feminino, já por todos esses elementos a gente já pode cravar ou já estaria mais ou menos encaminhada a condição de que a deputada Jo Pereira será a vice do pré-candidato Rodrigo Cunha, ou quando se tornar todas candidato? As conversas e diálogos e vontades caminham para isso, Felipe. A gente só pode dizer que há candidaturas consolidadas a partir das convenções partidárias, e aí a gente respeita muito o diálogo democrático, principalmente dentro dos partidos. O PSDB, agora, partido do qual eu faço parte, e faço parte porque tenho uma ligação histórica com o PSDB, o grupo político que eu faço parte, o ex-deputado Joãozinho Pereira, que é meu irmão, que foi deputado pelo PSDB, foi prefeito em Teotônia pelo PSDB. A prefeitura também, a prefeita Pauline, lá de Campo Alegre, foi eleita pelo PSDB, 2 mandatos como prefeita daquele município, com indicadores de educação, de saúde, de desenvolvimento, inclusive econômico e social, extremamente positivos dos 2 municípios, e tudo isso dentro dessa casa partidária que é o PSDB, e hoje estou caminhando numa composição política de um grupo político para consolidar a vontade da pré-candidatura numa convenção partidária. Hoje já existe esse diálogo avançado, sim, e aí eu gostaria de falar um pouco para você, mulher, a mulher alagoana, que a partir dessa disputa, deste ano, nós já conseguimos, enquanto representação feminina, e para mim é uma honra, uma alegria estar representando a mulher, como consolidando uma pré-candidatura numa chapa majoritária para compor o governo do Estado de Alagoas. E aí eu volto a tocar nesse assunto, com tantos predicados políticos, por que não a cabeça de chapa? Felipe, e as pessoas que têm Ou seja, desculpe, só para esclarecer, por que não ser a candidata ao governo em vez de vice? Felipe, política é uma construção, Política se constrói com diálogo, política se constrói unindo pessoas em torno de um mesmo projeto, E o nome do senador Rodrigo Cunha, que vem sendo apoiado fortemente pelo prefeito da capital, pelo prefeito JHC, compõe com outros grupos políticos, como é o caso do PSDB, do partido que eu faço hoje parte dele, compondo, e aí tendo como presidente o deputado federal Pedro Vilela,
O partido, o UB, que faz, o deputado, o senador Rodrigo Cunha, faz um gesto de consolidação de um grupo político, tendo também nessa composição o PP do deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados. Então, há sim, uma formação de um grupo político e o projeto gira em torno da escolha do nome do senador Rodrigo Cunha, nesse momento. Então, a gente caminha com ele, a gente caminha junto com esse projeto, tendo aí também o ex-governador Ronaldo Lessa. Então, como eu sempre disse, volto a repetir em todas as minhas falas, eleição majoritária é composição de grupo político, né? E nessa composição, a escolha do nome que consolidou todo esse grupo foi o senador Rodrigo Cunha como candidato a governador e eu como candidata a vice-governadora. Numa pré-campanha, pré-candidatos, né? Pronto. Não candidatos, porque candidatos só depois das convenções partidárias. Mas, pelo menos, consolidado aí esse quadro de agora, a gente passaria, por exemplo, para esse outro momento, como a deputada citou, antes da eleição convencional de outubro, esse pleito indireto na Assembleia Legislativa. Sai ou não sai, deputada? Sai, precisa, né, é necessário. Agora, as regras precisam ser claras. E aí a movimentação mais recente, que foi a decisão do ministro Gilmar Mendes encaminhando para o Pleno do Supremo Tribunal Federal agora, né, na sexta-feira, na minha concepção, uma decisão acertada, porque consolida o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação às regras da dupla vacância. E aí, Felipe, eu quero falar um pouco sobre a existência da dupla vacância, né? São regras que ainda são, poderia dizer que ainda tem muita indefinição, inclusive no cenário nacional. É uma peculiaridade muito grande, uma situação muito rara. Porque é uma situação rara, ela existe para fatalidades e não para atender a vontades, né? Então, por exemplo, já aconteceu em um estado da região norte, uma dupla vacância em razão do governador e vice-governador terem se afastado do cargo em razão de improbidade administrativa. Então, foi uma fatalidade. Aqui em Alagoas acontece uma vontade, a vacância aconteceu em razão de um desejo do ex-governador Renan Filho de disputar o Senado, começando com a vacância do cargo de vice-governador, com a eleição do então vice, hoje prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, que foi extremamente combatida pelo MDB, Alagoas acompanhou, né, todas as dificuldades que o hoje prefeito de Arapiraca teve na sua eleição, num embate com o próprio partido, e que o arapiraquense consolidou, né, o prefeito Luciano Barbosa, né, nas urnas, e e esse desejo foi respeitado, inclusive, pela Justiça. Mas aí com essa vacância do cargo de vice-governador, o governador deixando, e aí quando a gente fala de abandono, a gente fala justamente por quê? Porque uma vez não conseguindo manter o vice-governador eleito no projeto de 2018 pela vontade popular, na minha opinião, o governador Renan Filho poderia, né, ter consolidado o seu mandato, terminado um projeto de governo que foi escolhido pelos alagoanos e pelas alagoanas em 2018, mas que infelizmente foi interrompido por um desejo de querer alcançar um outro cargo, né, entregando o governo do Estado a um candidato eleito pela Assembleia Legislativa. Então, eu espero que a eleição aconteça, mas que aconteça dentro de regras claras e de regras consolidadas, como vai ser pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, para que não restem dúvidas com relação a elas. A gente vai para um intervalo e já continua, só que a gente vai continuar nesse assunto. E daqui a pouco faz um balanço, faz um apanhado também do mandato da deputada Jó Pereira, para que você a conheça melhor, já que ela anunciou aqui que muito provavelmente será a
está na condição, né, de pré-candidata a vice-governadora de Alagoas. Já, já. Neste Braskem Explica, vamos falar como acontece a importação do sal, que abastece a fábrica do Pontal da Barra. O sal é adquirido de fornecedores licenciados no Chile e é transportado em navios até o porto de Jaraguá. Assim que chega, o sal é retirado dos navios e vai sendo armazenado em um pátio construído exclusivamente para isso pela Braskem, com toda a segurança. Caminhões protegidos por lonas percorrem os 6,5 km do porto até a fábrica do Pontal da Barra, com trajeto planejado para causar o menor impacto possível no trânsito. Já na fábrica, o sal importado é levado para tanques para ser dissolvido. E a salmoura entra na produção de soda e de cloretano, que é matéria-prima para o PVC. 1/3 da produção nacional de soda e de cloretano sai da fábrica do Pontal da Barra, o que mostra a sua relevância para a economia do estado de Alagoas e do Brasil. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente retorna com mais este bloco aqui do Com a Palavra, como dissemos, tendo aqui o prazer, o duplo prazer pela presença e pelo enaltecimento do debate, né, pela valoração do debate, pelos termos do debate, a presença da deputada Jó Pereira, que, como volto a frisar, nunca é demais, a gente procura sempre instigar o debate, trazer para você informações muito pertinentes, e uma pessoa, não vou esconder de ninguém, uma pessoa com quem esse debate é muito satisfatório é com a deputada Jó Pereira também. E aí a gente continua nesse assunto atual, que é essa questão da eleição do governador tampão, a eleição do governador que vai completar o mandato do ex-governador, agora ex-governador Renan Filho. Como colocou aqui a deputada Jó Pereira, nessas circunstâncias o governador deveria concluir o mandato, né? Pelo que está sendo colocado pelo grupo ligado a ela, o ex-governador Renan Filho abandonou o Estado em prol de um projeto político, segundo está sendo colocado, que é o Senado. E aí eu coloco o contraponto. Politicamente, inclusive a gente já teve aqui entrevistados no Com a Palavra, em que eu questionei isso daí, ainda na época em que não havia aquela definição, se o governador, então o governador, sairia, não sairia, e o consenso mais ou menos era o seguinte, que sairia, teria que sair até politicamente por uma questão, senão ele amargaria aí um período, no mínimo 4 anos, já que não faria sentido depois de 2 anos, se candidatar a prefeito de Maceió, sem desmerecer o cargo, mas pelo tudo que fez, a tendência natural, e aí eu alego a questão até política, que a deputada conhece muito bem, a tendência seria essa. Ele não teria o que fazer, não? Para mim, Felipe, política é um projeto não de poder, mas um projeto de conseguir executar e de transformar, instrumento de transformação da vida das pessoas. Estar fora do cargo por 2 anos, por 3 anos, faz parte inclusive da oxigenação da própria política. Ela é de escolha democrática, não necessariamente você finalizou, e aí eu vou trazer o caso do ex-governador, que foi senador da República, Teotônio Vilela, que após concluir 8 anos de mandato, não foi candidato a Senado. E nem por isso você deixou de contribuir politicamente para isso, né? A política precisa oxigenar nesse sentido, né? Então, assim, são 8 anos de um mandato, de um governador. E aí, se me permite, desculpe interrompê-la, mas em prol do debate, deixa eu só questionar, assim, alguns argumentos que foram colocados. A idade do governador e até por essa contribuição de oxigenação indo para um outro cargo, seria uma contribuição também. A idade, inclusive, pesa a favor daquilo que eu defendo, né? Ele é muito novo, né, para pensar em
e não existe continuidade, descontinuidade ou falta de oportunidade, nada impede que o ex-governador Renan Filho pudesse, daqui a 4 anos, novamente concorrer ao cargo de governador, novamente concorrer ao cargo de Senado, porque nós temos de 4 em 4 anos oportunidade também de Senado, né? Então, nada impede, eu acho que trabalhar o grupo político, de estando ou não exercendo um cargo de Senado, de governo, é possível sim, desde que você exercite a sua liderança política, que está e vai além do cargo que você ocupa. Eu entendo isso, eu entendo assim, até porque o ex-governador Renan Filho, além de ex-governador e de estar postulando o cargo de Senado, também tem o pai liderando um grupo político importante como senador da República, né? O que dá a ele a oportunidade de consolidar um retorno depois de concluído o seu período governamental. Eu acho que todas essas conversas e projeções e diálogos e desejos de ocupar cargo político, acima de tudo, Felipe, ela tem que passar por Alagoas, né? A quem e como, em que condição e quais e o que está por trás da consolidação de um acordo entre o Executivo, a Assembleia, que nesse caso, eu já dizia aqui a você, que nesse caso a Assembleia faz a regra do governador Tampão, porque foi ela, né, que aprovou a lei para a escolha do cargo de governador Tampão. Ela elege, porque só os 27 deputados é que vão votar, e nesse caso específico também é quem vai ser eleito, né? Praticamente quem está postulando o cargo, né, e que tem ampla... É o virtual favorito. É o virtual favorito, também é um deputado. Então, você está na condição de escrever a regra, ser eleitor e eleito, né? O que para a democracia, para a harmonia entre os poderes, para a independência desses poderes, na minha opinião, é extremamente prejudicial. Então, quando a gente vai fazer escolhas na nossa vida política, a gente precisa escolher olhando para o que é maior, olhando para Alagoas, olhando para os alagoanos, a segurança institucional que isso provoca, e essa é uma análise que eu faço da decisão, que, claro, foi uma decisão pessoal do ex-governador Renan Filho, deixar o mandato de governador. Ela foi uma decisão pessoal, mas ela precisa passar pela análise do que aquilo vai impactar no dia a dia do alagoano e da alagoana. Para a gente esgotar esse assunto da eleição, este grupo, né, que é oposto ao grupo ao qual a deputada Jó Pereira, que a deputada Jó Pereira integra, diz que são medidas meramente protelatórias. Aí eu pediria um questionamento acerca disso, e também o que a deputada sugeriria enquanto diretriz para esse processo da Assembleia, como é que deveria ser, alguma coisa assim, em linhas gerais. Protelatório, eu não posso considerar. O Felipe foi muito bondoso quando usou a palavra protelatória, mas a gente vem ouvindo dizendo que é golpe, eu acho inclusive, muito perigoso quando a gente está num Estado democrático de direito, em que o único meio de se insurgir contra o que você não concorda é ir bater na porta do judiciário. O judiciário é o poder que vai esclarecer e tirar as dúvidas e trazer, inclusive, dar luz às regras colocadas. Então, quando o PSB, né, que iniciou todo esse processo, que foi o partido socialista brasileiro, iniciou todo esse processo, ele iniciou questionando as regras de uma eleição indireta junto ao judiciário, respeitando a decisão de um poder, né, que faz parte do tripé constitucional do Estado Democrático de Direito, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. E isso não pode ser considerado golpe e antidemocrático em um Estado democrático, né? Porque assim as regras são colocadas. E não é só procrastinatório, né? É justamente quando a gente diz que é o virtualmente eleito, que é o que recentemente eu ouvi uma entrevista do deputado Bruno, que diz que
o virtualmente preferido, tem 22 votos, né? E por isso é procrastinatório. Isso, para mim, demonstra e fica muito claro que existe um acordo nos bastidores para eleger um candidato a governador tampão da preferência do acordo que houve entre o Legislativo e o Judiciário. Isso, para mim, demonstra cada vez mais o cenário de um grande acordão para entregar ao governo do Estado de Alagoas, que isso, inclusive, Felipe, pode virar uma regra, né? Como eu poderia dizer, você já imaginou que a cada 8 anos você tem a dupla vacância e elege-se um candidato como governador tampão para dar uma expansão, né, de muito mais poder, porque ele elege um governador tampão que tem direito à reeleição, que vai usar a máquina do Estado em um ano eleitoral. Então, tudo isso, para mim, é muito danoso para o processo democrático, porque você vai ter, em um ano, a eleição, o afastamento de um governador, para que você promova o ingresso de uma pessoa que não participou do projeto que foi eleito por Alagoas, no caso, em 2018, e nessa dupla vacância você tem a ascensão, protagonizar como governo do Estado, usando inclusive a estrutura do governo para participar de uma eleição para mais 4 anos, ampliando aí a perspectiva de poder. Então, isso me preocupa muito, inclusive, como cidadã, e disso que é uma regra de exceção, virar uma regra, né, de manutenção de poder. Então, aqui fica as minhas considerações acerca disso. E antes de mudar de assunto, que eu gostaria de aqui esclarecer algumas coisas, né? O deputado Bruno Toledo, vem dizendo com muita assertividade que o projeto de lei que está sendo discutido no Judiciário é de minha autoria. E o deputado usa uma expressão, ele sempre usa uma expressão, que as pessoas, para fazer um debate correto, elas precisam ter honestidade intelectual. Essa é uma expressão usada muito pelo deputado Bruno Toledo. E eu gostaria que ele recuperasse a honestidade intelectual dele e conseguisse dizer às pessoas que o projeto que está sendo discutido no Judiciário, ele tem autoria do deputado Léo Loureiro, que teve uma emenda substitutiva que significa, dentro do Parlamento, que o projeto de lei apresentado por mim sequer foi ao plenário da Casa, porque a emenda substitutiva ela é apresentada pelo relator, que no caso o deputado Léo Loureiro foi o relator especial da matéria, que troca toda a concepção do projeto que foi apresentado de minha autoria pela emenda substitutiva, que vira o próprio projeto de lei. Então, é importante dizer isso. O presidente da Casa, deputado Marcelo Vitor, na sessão na qual foi aprovado o projeto que regulamenta a eleição indireta, ele diz com muita clareza: está indo a votação, está sendo colocado em votação a emenda substitutiva, porque o projeto de lei ele sequer é colocado em votação. Então, é importante, quando a gente vai conversar com as pessoas, explicar aquilo que acontece dentro do parlamento, que muitas vezes não é do entendimento de todos e de forma muito, eu poderia dizer, Felipe, maldosa, né? Se você hoje for consultar no sistema de acompanhamento dos projetos de lei da Assembleia, só está o meu projeto de lei. A emenda substitutiva não está lá para que as pessoas acessem a emenda substitutiva. Aí, quando você vai no site do Gabinete Civil, quando a lei foi sancionada, aí você compara o texto da lei sancionada com o texto apresentado pelo projeto de lei, ele é totalmente diferente. Então, assim, é importante que a gente explique isso para as pessoas, para que as pessoas entendam que, quando tem uma emenda substitutiva, o projeto original ele é totalmente substituído pelo texto da emenda substitutiva. Para incrementar um pouquinho mais o debate, eu gostaria, se a deputada quiser, com todo respeito, senhora, como é que tu definirias isso que aconteceu, de transformar um texto em outro, ou de não dar essa publicidade a esse texto, atribuirias, qualificaria como
Falta de transparência do parlamento, né? Falta de fazer um debate de verdade com as pessoas, de colocar sob a responsabilidade de alguém que não teve a responsabilidade do texto aprovado, né? E de tumultuar mesmo, de confundir. Essa é a real intenção, né? E quando eu digo falta de transparência, é porque quando você substitui um projeto de lei por uma emenda substitutiva, e não estando no sistema de acompanhamento dos processos legislativos, você não tem outro meio de acessar, Felipe, que a não ser quando essa lei foi quando ela já sancionada no site do Gabinete Civil, já no âmbito do Poder Executivo. Então, porque não há publicação no Diário Eletrônico da Assembleia das emendas substitutivas. Então, assim, é muito importante dizer isso, que a transparência ela precisa estar seja no Executivo, seja no Judiciário, ou seja no Legislativo. Ela é um princípio, o princípio da publicidade ele é constitucional. Então, é necessário dar publicidade a todos os atos, e a emenda substitutiva de relatoria especial, que teve como autor o deputado Léo Loureiro, que é o texto que foi aprovado pela Assembleia em sessão ordinária, inclusive em uma única sessão, foi discutido, votado, em primeira discussão, primeira votação, segunda discussão, segunda votação, e encaminhado para a sanção em uma única sessão, que foi a sessão do dia 20, a última sessão do ano de 2021. Então, fica aqui as minhas considerações, que o texto que está sendo judicializado não é o texto proposto pelo projeto de lei de minha autoria, que foi apresentado, Felipe, ainda em junho de 2021, na intenção de provocar na casa um debate sobre o tema, já que desde o ano passado ainda não era realidade, mas a gente já ouvia a perspectiva ou a possibilidade da dupla vacância, porque já estava eleito o vice-governador, o prefeito de Arapiraca, e o então governador Renan Filho já colocava essa possibilidade ainda com indefinições, mas era uma possibilidade. E muitas vezes, Felipe, é muito mais fácil você discutir uma lei quando ela ainda não é casuística, quando ela ainda é intenção, porque ainda não tem interesses envolvidos. Então, quando você lá atrás discute qual é a melhor regra, quais são os melhores, e discute com a casa, com os outros deputados, com a sociedade, como eu faço em muitas ocasiões, você tira do parlamento o que tem de melhor. Por exemplo, recentemente eu apresentei um projeto de lei que trata sobre a política pública de apoio às famílias das pessoas desaparecidas. Não só com relação à investigação, porque a gente não tem uma delegacia específica que atue nesse sentido, mas com relação à política mesmo de apoio institucional, psicológico, multiprofissional a essa família, né, que perdeu um ente, mas que a esperança de reencontrar ainda está muito presente. Então, a gente apresentou uma lei e o Estado criou um comitê, e o comitê analisou o projeto de lei, e conversando com o comitê através do Instituto Raízes de África, a gente chegou à conclusão que precisavam de algumas alterações. E eu não tenho problema nenhum, enquanto deputada, fazer essas alterações. Já apresentei uma emenda ao meu projeto de lei, ouvindo a sociedade e num entendimento mais amplo do que o entendimento da minha assessoria, da assessoria jurídica do gabinete. Então, as alterações foram feitas. E a intenção com o projeto da eleição indireta era essa, era provocar uma discussão no parlamento, tendo em vista que no próprio judiciário existem muitas indefinições com relação a essas regras de dupla vacância. Deputada, o tempo acaba nos premindo, né, até exprimindo mesmo, e infelizmente hoje ele não teve como debater outros assuntos que são muito pertinentes também, como por exemplo o outro projeto de autoria da deputada, que já é lei, da criação do Fundo de Combate ao Câncer de Alagoas, ou dos Jovens Aprendizes e tudo mais, mas eu vou me permitir também aqui já fazer um convite de antemão para um outro momento de estares aqui também para a gente debater isso. E agradeço por essa entrevista.
Eu que agradeço, Felipe. Dessa vez eu prometo já sair daqui com a data agendada da próxima entrevista. Muito bem. É sempre bom saber. E fica aí o convite a deputado, como eu fiz a cobrançazinha no começo, já faço o convite aqui. É sempre um prazer tê-lo. E a gente fica devendo para você o debate sobre esses assuntos, porque, afinal de contas, assunto realmente teve e foi muito pertinente, como você viu, né? E, para encerrar, como sempre, aquela para ficar para a gente discutir, para ficar na memória, para a gente debater, vinda de um político que era tido, viveu essas situações aqui. Primeiro era adepto, ou teve envolvido em guerras mesmo, e muito envolvido em política, no altos e baixos da política em si. A política é quase tão excitante quanto a guerra e quase tão mortal quanto ela. Só que, ao contrário, na guerra só se morre uma vez. Winston Churchill. Até.